Meus prezados e queridos amigos, irmãos, cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento. Seja cheio do Espírito Santo. Para muitos, ser cheio do Espírito Santo é um assunto vago e místico. Não há uma ideia clara e definida na mente das pessoas em relação a isso, não é verdade? Além do fato de haver muitos ensinamentos errados sobre esse mistério do Espírito Santo, não admira que os cristãos sejam confusos quanto a esse assunto, que às vezes se torna tão polêmico no meio das igrejas. Em primeiro lugar, ser cheio do Espírito Santo deve ser diferente de outros mistérios. Vamos falar de alguns aqui. Habitação significa que a terceira pessoa da Trindade mora literalmente no corpo de cada crente. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, diz a Santa Palavra. E creia, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. O batismo. O batismo é o mistério do Espírito que coloca uma pessoa no corpo de Cristo no momento em que ela crê. A partir de então, ela se torna membro da Igreja de Cristo. O selo. Um selo é uma marca de posse e segurança. Deus, Espírito, marca o crente como um sinal, colocando um sinal nele, dizendo: esse me pertence, pertence ao Senhor Jesus e está seguro por mim. O crente tem um selo de Cristo para não ser tocado pelo devorador nem pelos inimigos. O penhor significa um sinal ou garantia. Alguns o comparam com a aliança de noivado. Tão certo como uma pessoa possui espírito, ela também receberá um dia a herança por completo. Terá direito e participação no reino de Deus. A unção. No Antigo Testamento, reis e sacerdotes eram ungidos com óleo em um rito inaugural. Da mesma forma, o Espírito nos unge como sacerdotes reais. A unção possui um significado adicional em 1 João 2,27. O mistério de ensino do Espírito nos permite distinguir a verdade do erro. Todos esses mistérios do Espírito acontecem no momento em que uma pessoa é salva. Eles são automáticos, não exigem qualquer cooperação por parte do novo crente. Não há condições a serem satisfeitas, são experiências definitivas na vida do crente. Ser cheio do Espírito é diferente. Na verdade, no Novo Testamento há duas formas de sermos cheios. Primeiro, um crente pode ser cheio do Espírito soberanamente, para alguma obra especial. Assim lemos que João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre de sua mãe, Lucas capítulo 1, versículo 15b. Deus o preparou para ser o precursor do Messias. É possível que essa palavra tenha sido usada nesse sentido. Na maioria das ocorrências no livro de Atos, foi assim que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, como a preparação para a vinda dele. No Pentecostes, em Atos 2,4, Pedro foi cheio do Espírito, pois precisava ser equipado a fim de ser convincente da transmissão da mensagem às autoridades, aos cidadãos comuns. Em Atos 4,8, Pedro e João foram cheios a fim de proclamar a palavra de Deus com intrepidez, com coragem, com fé, com a certeza de que Deus estaria com eles. Em Atos 4,31, Saulo foi cheio do Espírito para pregar de Cristo em Damasco. Em Atos 9, 17 e 22, depois ele foi novamente cheio para denunciar Elimas, o mágico. Em Atos 13, 9, pelo menos algumas dessas ocasiões em que as pessoas foram cheias do Espírito foram temporárias e não houve exigências a serem satisfeitas para que isso viesse a acontecer, que isso ocorresse. Segundo, há uma forma de sermos cheios do Espírito, para a qual há condições. É isso que encontramos em Efésios 5,18. Não é algo pelo qual você ora, mas uma ordem a qual obedece. É claro, na língua original do Novo Testamento, que o significado desse versículo é: sejais continuamente cheios. Trata-se de um processo contínuo, não de uma realização. Não é uma experiência emocional, mas uma vida de santidade constante para ser cheio do Espírito. Paulo escreveu: e não vos embriagueis com vinhos, no qual há dissoluções, mas enchei-vos do Espírito. Por que ele mencionou algo tão ruim quanto a embriaguez, juntamente com o nosso dever de sermos cheios do Espírito Santo? Provavelmente porque há algumas semelhanças e diferenças evidentes entre as duas coisas. Primeiro, as semelhanças. Em ambos os casos, a pessoa está sob o controle externo. Na embriaguez, ela está sob o controle da bebida alcoólica, chamada às vezes de espíritos. Ser cheio do Espírito significa que ela está sob o controle do Espírito Santo.
Em ambos os casos, é possível saber quem a controla pela forma como anda. O bêbado está cambaleando, está a esmo, ora vai para um lado, ora vai para o outro. A pessoa cheia do Espírito anda separada do pecado e do mundo. Em ambos os casos, é possível saber quem a controla pelo modo como fala. A fala do alcoólatra é enrolada, é profana, é cheia de palavrões. A fala do homem e da mulher que está cheio do Espírito é edificante e exalta Cristo. Também há duas diferenças quando se está embriagado. A perda do autocontrole. Quando se está cheio do Espírito, não há perda de autocontrole. Quando se está embriagado, há uma menor resistência ao pecado. Quando se está cheio do Espírito, a resistência é bem maior. Lembre-se das palavras perspicazes de James Stewart. Se é pecado embriagar-me com vinho, é um pecado ainda maior não ser cheio do Espírito de Deus. Conforme mencionamos, ser cheio do Espírito é a vida de santidade. Você encontra sobre diferentes aspectos nessas passagens bíblicas que eu vou citar agora. Pegue aí uma caneta e um pedaço de papel, anote para você conferir na sua Bíblia. É o caráter de um cidadão do reino, Mateus 5, 1 a 16. É a vida permanente, João 15, 1 a 17. É a vida de amor, 1 Coríntios 13. É a armadura do cristão, Efésios 6, 10, 20. É a vida do caráter cristão, 2 Pedro 1, 5, 11. Agora eu vou falar de algumas coisas especiais e essenciais que nós devemos fazer para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Devemos confessar e abandonar o nosso pecado, assim que tomarmos consciência dele. 1 João 1,9 e Provérbios 28,13. Devemos nos submeter ao controle do Senhor Jesus em todos os momentos de nossas vidas. Romanos 12, 1,2. Devemos nos encher com a palavra de Deus. João 17, 17. Você não pode ser cheio do Espírito a menos que a palavra de Cristo habite em você ricamente. Colossenses 3,16. Passe bastante tempo em oração e adoração a Deus. Romanos 8,26. 2 Coríntios 3,18. Mantenha-se perto da comunhão cristã, evitando envolver-se em questões do mundo. Hebreus 10:25, 2 Timóteo 2:4. Ocupe-se para o Senhor. Eclesiástico 9:10. Diga um sonoro não, com toda a força dos seus pulmões, para os apetites ilícitos da carne. 1 Coríntios 9:27. Responda à tentação pecaminosa como um morto responderia. Romanos 6:11. No momento de forte tentação, clame ao Senhor Jesus. Provérbios 18:10. Tome medidas rigorosas para evitar qualquer pecado. Mateus 18:8. Fuja, não caia. 2 Timóteo 2:22. Aquele que luta e foge, sobrevive para lutar mais um dia. Não esqueça disso. Controle seus pensamentos. Provérbios 23:7. Filipenses 4:8. Seja cristocêntrico, não egocêntrico. Jesus deve ser o centro da sua vida. João 16:14. Agora faça o que tem de fazer, crendo que o Espírito está no controle de sua vida. Como é ser cheio do Espírito? A maior parte da vida provavelmente continuará sendo o habitual trabalho duro, rotineiro e secular. Às vezes haverá picos, porém você perceberá que os mecanismos da vida se encaixam, que acontecem coisas incomuns. Você terá consciência de que o Senhor está operando em você e por seu intermédio, sua vida reluzirá como sobrenatural, e quando você tocar algumas vidas, algo vai acontecer, porque Deus estará operando sobre você. É assim que você percebe quando você está cheio do Espírito. Além disso, haverá poder. Lucas 24:49 e Atos 1:8. Coragem, intrepidez haverá em você. Atos 4:13, 29 e 31. Haverá alegria e felicidade por ser cheio do Espírito. Atos 13:52. Você vai louvar a Deus e sentir a alegria de glorificar a esse Deus. Lucas 1:67, 75 e Efésios 5:19 e 20. Você será submisso a Deus. Reconhecerá que é 100% dependente dele. Efésios 5:21. E por último, um último aviso. A pessoa que é cheia do Espírito nunca diz que é. O mistério do Espírito é exaltar a Cristo e não o crente. Vangloriar-se como se o tivesse alcançado é orgulho, e Deus abate o soberbo e orgulhoso e eleva o simples e humilde. Manter sua humildade.
Aceite o que Deus está te dando com muita humildade, sabendo que não é teu, não te pertence. Deus está usando você para curar, Deus está usando você para fazer maravilhas, está usando você para fazer coisas que muita gente duvidaria que um dia você seria usado para fazer. Mas não deixe o orgulho tomar conta de você, que aí o Espírito sai de você. Mantenha-se calmo, tranquilo, humilde. E Deus vai continuar no teu coração, o Espírito Santo vai continuar no teu coração, e a unção dele vai estar sobre a tua vida, e você terá o poder de tocar as pessoas com palavras, e quando tocá-las com as mãos e com as suas orações, elas serão curadas. Fica na paz do Senhor e seja cheio do Espírito Santo.